Oi, gente, boa noite, boa tarde, boa noite e bom dia, o que vocês preferirem, tá? Hoje a gente já tá nas nossas duas últimas aulas, e isso significa que a gente tá chegando lá, e são conteúdos mais densos, essa é a próxima, mas nossa, gente, eu quero que vocês entendam a ideia geral da parte da respiração celular, tá bom? Porque cai, tá? E é importante vocês entenderem o contexto todo. E eu dou no final conta da parte de esse ano, né? Conta de química orgânica. Bom, a respiração celular, gente, ela tem um envolvimento muito sério com a mitocôndria. Lembra que eu contei pra vocês que a mitocôndria era tipo o pulmão da célula? Então, é agora que a gente vai descobrir. Então, o que é essa tal da respiração celular? Vamos imaginar que você é uma célula, tá? Mentaliza ser uma célula. Aí, você acabou de receber uma molécula grande e suculenta de açúcar. Ou seja, você comeu aquele chocolate gostoso pós-almoço. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse açúcar e você tem que converter ele para energia. Porque, tipo, a gente tá cansado pós-almoço, a gente come aquele chocolate e consegue sobreviver até o fim do dia. Ou a gente tá fazendo a prova do Enem exausto e a gente come um bis, então, é isso que acontece. Para usar essa energia de uma maneira mais fácil para a célula, tá? Então, como esse processo acontece? Ou seja, como você é uma pobre célula que tem um bis, pode transformar esse bis em energia utilizável? E qual é a melhor forma para tirar o máximo de energia possível dessa molécula de açúcar, desse bis, desse chocolate gostoso, e de captar a sua energia de uma maneira mais prática? Ou seja, qual é o jeito mais fácil de você usar esse bis em seu benefício próprio? Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito de metabolismo, tá? Que as células elas estão constantemente realizando milhões de coisas, tá? Elas estão sempre trabalhando para deixar o nosso corpo vivo, saudável e em homeostase, tá? Essas reações químicas estão geralmente conectadas em cadeias ou vias, tá? Por isso que a gente estuda a parte de química, as equações, etc. Todas as reações químicas que ocorrem dentro de uma célula são coletivamente chamadas de metabolismo da célula, tá? Na rede metabólica da célula, algumas reações químicas liberam energia e podem acontecer espontaneamente, sem inserção de energia. No entanto, outras você precisa gastar energia para poder acontecer por algum motivo, tá bom? Existem duas vias, de maneira geral. As que produzem açúcar, que são as vias anabólicas, e as que quebram os açúcares, que é catabólico, tá? Tudo que quebra, a gente fala de catabolismo, tá bom? As principais vias do organismo são a glicólise, fosforilação oxidativa, via das pentoses, ciclo da ureia, síntese de aminoácidos e beta-oxidação, tá? As mais famosas, gente, que as que mais caem para vestibular, é glicólise e fosforilação. É o que a gente vai falar hoje, tá bom? Como ocorre, então? As reações que extraem energia de moléculas, como a glicose, são chamadas de reações catabólicas, ou seja, que quebram a molécula. Isso significa que elas envolvem a quebra de uma molécula maior em pedaços menores. Em uma célula, essa reação, em geral, é realizada em várias etapas menores. A energia contida na ligação da glicose é liberada em pequenos pacotes, e parte dela é armazenada na forma do ATP, de adenosina trifosfato, uma pequena molécula que fornece energia às reações. Gente, lembra que eu falei pra vocês que o ATP é a moeda de energia da célula? Ou seja, é o dinheiro vivo? Você usa ATP para fazer as coisas que gastam energia, tá? Tudo que é no transporte ativo, lá quando a gente fala da membrana plasmática, o transporte ativo gastava ATP, que é o dinheiro da célula, tá? Hoje a gente vai entender como é formado esse ATP, uma das maneiras, tá? A energia sob a forma do ATP. Cada vez que ocorre a desmontagem da molécula de glicose, a energia não é simplesmente liberada para o meio. Tipo, quebrou uma energia ali voando. Não. Essa energia é transferida para outras moléculas, chamadas de adenosina trifosfato, que servirão de reservatórios temporários de energias, que são meio que umas baterias que podem liberar pílulas de energia. É tipo a pilhazinha do mouse, entendeu? Então, gente, agora o grande pulo do gato, que é quando começa a confundir a diferença entre ATP e ADP. Você vê que até o nome é parecido. Vamos entender a diferença. O ATP
Eles são trifosfato. E o ADP é o difosfato, tá bom? Um é tri, o outro é di. Um é 3, o outro é 2. Bom, a ligação do ADP com o fosfato é reversível, ou seja, uma vez que ligou pode quebrar e uma vez que quebrou pode juntar de novo, tá? É esse o princípio. Então é um negócio que está sempre em transição. Então toda vez que é necessária energia para a realização de qualquer trabalho na célula, ocorre a conversão de algumas moléculas de ATP em ADP mais o fosfato. E a energia liberada desta quebra é o que é utilizado pela célula. Então é tipo, o ATP é o dinheiro. Você vai pagar eu tenho que fazer um negócio, você vai pagar. Aí você tem a energia e o trocado é o ADP mais o fosfato. Pensa assim. Eu gosto de pensar assim porque é mais fácil de entender. Porque tipo, se você juntar a energia mais o ADP mais o fosfato, você tem o ATP, que é tipo o dinheiro de novo, entendeu? É como se juntasse tipo 5 reais. Um é 2, o outro é 2, um é 1 real. Sei lá. Isso me ajuda a pensar. Espero que ajude vocês. A recarga dos ADPs ocorre toda vez que a liberação de energia na desmontagem da glicose, o que ocorre na respiração aeróbica ou na fermentação. Aqui, gente, nessa imagem, a gente tem, ó. Aqui a gente tem o ADP, porque a gente tem um fosfato inorgânico, mais uma molécula de ADP, que são 2 fosfatos, mais uma ribose, que é um açúcar, mais a adenina, tá? A energia da luz ou dos alimentos transforma isso em ATP, que são 3 fosfatos, tá? Aí aconteceu energia disponível para o trabalho celular para a síntese química, se eu quebrar. Por isso que tem esse maisinho, tá bom? E como é a estrutura então do ATP? O ATP é composto de derivado de nucleotídeo, em que a adenina é a base e o açúcar é a ribose. O conjunto de adenina mais ribose é chamado de adenosina. A união da adenosina com 3 radicais fosfato leva ao composto de adenosina trifosfato, o ATP. As ligações que mantêm o segundo e o terceiro radicais são altamente energéticas, liberam cerca de 7.000 quilocalorias por molécula de substância. Assim, cada vez que o terceiro fosfato se desliga, ocorre a liberação de energia que o mantinha unido ao ATP. Aqui, gente. Olha os fosfatos bonitinhos. Aqui, novamente, para vocês verem os fosfatos, a ribose, mais a adenina. E a fermentação, tudo começou, então, quando a gente pensa na fermentação. Consiste em queimar os alimentos e usar a energia das reações para produzir o ATP. Com a ajuda de dezenas de moléculas, essas enzimas, as moléculas de açúcar, os carboidratos, a glicose ou o amido, são quebrados e fornecem, no fim do processo, cerca de 2 moléculas de ATP. Sabe-se que não é um processo muito eficiente para produzir energia, pois só fabrica 2 moléculas de ATP em média para cada molécula de alimento. É tipo, você come um bis e aí você só tem 2 moedinhas desse bis. É meio inútil. É importante, mas é inútil. Porque, gente, a gente precisa de muito mais que, tipo, por um bis a gente só tem 2 energias, é pouco, né? Mas é esse pensamento. E aí, a gente fala da cadeia respiratória, que é quando começa o pulo do gato do ciclo de Krebs. As cadeias respiratórias são formadas na membrana interna da mitocôndria. Conforme o elétron passa pela cadeia de transporte de elétrons, ele libera energia que é usada para bombear os prótons H+, para formar, fora da matriz da mitocôndria, formando um gradiente eletroquímico. Quando os íons H+, retornam a favor do gradiente de concentração, eles passam por uma enzima chamada ATP sintase, dirigindo a síntese de ATP. Esse processo é conhecido como fosforilação oxidativa. Depois a gente vai falar mais disso, tá bom? Os slides são grandes para depois vocês terem conteúdo para ler, tá? Mas basicamente, aqui a gente vê os elétrons, a gente vê várias pombas de próton. Eles passam por aqui, por aqui, por aqui. E depois eles passam aqui, ó, na enzima ATP sintase, que é onde eles vão ajudar a transformar o ADP em ATP, tá bom? Se houver algum problema na respiração da mitocôndria, o potencial elétrico cair, o processo todo é interrompido para os reparos. As moléculas de ATP produzidas na fermentação são requisitadas para recompor a diferença de potencial na membrana. Até a ATPase, que é a enzima de ATP
Sintase funciona em reverso, quebrando ATP e bombeando para o sentido próprio, prótons no sentido contrário. As outras necessidades da célula deixam momentaneamente serem atendidas, pois o mais importante é recuperar o gradiente de prótons na membrana. Basicamente, gente, é para contar que isso aqui pode andar para cá se precisar ou para cá. É livre, mas que tipo, se dá algum BO, eles param e arrumam. Basicamente isso. Respiração celular e a glicose. Bom, agora a gente chegou no tema central. Na respiração celular, elétrons da glicose se movem gradualmente através da cadeia de transporte de elétron até o oxigênio, passando por estados mais e mais baixos de energia, liberando em cada etapa. O objetivo da respiração celular, então, é capturar essa energia na forma de ATP. Tá? Aqui, ó, que bonitinho esse degrauzinho. É isso. Etapas primeiro da respiração celular. Primeiro acontece na glicólise, tá? Primeira coisa, na glicólise acontece a quebra da molécula de glicose, tá? A glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, que é o C6H12O2, tá? Sofre uma série de transformações químicas. Ao final, é convertido em 2 moléculas de piruvato, uma molécula orgânica de 3 carbonos. Nessa reação, produz-se ATP e NADH. E NAD+, e é convertido em NADH. Gente, a primeira coisa que eu esqueci de contar pra vocês, eu não sei se tem mais pra frente, mas acho melhor avisar. A glicólise não acontece na mitocôndria, tá? Ela é pré-mitocôndria. Na respiração celular são 3 etapas, tá? A primeira acontece fora e as outras acontecem na mitocôndria, tá bom? A oxidação do piruvato. Cada piruvato, aqui eu transformei uma glicose em 2 ácidos pirúvicos, tá? Que é o piruvato. Cada piruvato daquele passa para a matriz mitocondrial, tá? Ou seja, a gente já está na mitocôndria. Quando vocês viram a foto da mitocôndria, vocês viram que ela era assim e ela tinha assim, ó. Aqui é a matriz externa, aqui é a matriz interna. E essa parte acontece aqui, tá? Bom, lá ele é convertido para a molécula de 2 carbonos ligados à coenzima A, conhecida como acetil-CoA. Gente, acetil-CoA é a coisa mais famosa que vocês vão ouvir aqui. Libera-se dióxido de carbono, o CO2, e NADH é produzido. Segura esse NAD. A gente vai falar muito de NAD e FAD, tá? O piruvato transforma-se em acetil-CoA. São 2 moléculas de carbono, mais o CoA. E aí aqui libera CO2, tá bom? E aí, gente, vem o pulo do gato. Que é depois disso, vem o ciclo do ácido cítrico, que é mais conhecido como ciclo de Krebs. Nossa, eu falei muito pulo do gato hoje, né? Perdão. A acetil-CoA, produzida na última etapa, combina-se com uma molécula de 4 carbonos e passa por um ciclo de reações produzindo por fim a molécula de partida, de 4 carbonos. ATP, NADH e FADH2 são produzidos e o dióxido de carbono é liberado. Basicamente, o que acontece? Peraí, deixa eu ver a próxima foto. Não. Vai ter uma foto depois, gente, que tem as estruturas certinhas para vocês entenderem. Mas, basicamente, eu tenho uma molécula que no final vai rodar tudo isso e eu vou ter essa mesma molécula. Só que o que é o grande negócio daqui? Entra e sai ADP para virar ATP, sai NADH, que são carregadores de elétron, e sai gás carbônico. É isso. Eu tenho uma transformação dessa molécula para gastar energia para isso virar ATP pra gente, tá? Basicamente é isso. É importante que vocês entendam as etapas? Mas pra mim, saber do 1 ao 4 quais são as etapas é muito mais importante do que saber o que acontece em cada fase do ciclo de Krebs, tá? Isso aqui salva muito mais vocês as questões que esse aqui. E aí a parte 4 é a oxidação fosforilativa ou fosforolização oxidativa, tanto faz. O NADH e o FADH2, produzidos nas outras etapas, depositam seus elétrons na cadeia transportadora, retornando à forma pura. À medida que os elétrons descem pela cadeia, libera-se energia que é usada para bombear prótons para fora da matriz, formando um gradiente. Ao final da cadeia transportadora de elétrons, o oxigênio recebe elétrons e adquire prótons para formar água.
Basicamente isso aqui, gente. O NADH e o FADH2, vocês viram nas outras, eles são carregadores de elétron para levar lá naquela bomba do começo. E essa bomba que vai produzir ATP. É isso. Podia ter o mesmo nome? Podia, mas graças à química orgânica, eles têm que ter outros nomes porque o componente estrutural deles é diferente. Mas são carregadores de elétron. A diferença é que esse aqui carrega um elétron e o FAD carrega 2. É isso. E aí, gente, voltando ao ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, a gente vai ver cada etapa de uma vez, tá? Em eucariontes, o ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz da mitocôndria, tá? O ciclo inclui 8 etapas principais, tá? Aqui, ó, o acetil-CoA. E aí, gente, aqui, ó, desenha as moléculas de carbono. Ácido cítrico com 5 moléculas de gás carbono, mais o NADH. O NAD+, libera o NADH+, e sai 2 moléculas do dióxido de carbono. E aí fica só 5 moléculas de carbono, tá? Vamos aqui. Essa imagem aqui que eu queria mostrar pra vocês, guardem isso, que isso vai mudar a vida de vocês. Com a química orgânica, com a minha não. É isso, tá bom? Guardem essa imagem. Aí o ciclo de Krebs, etapa 1. Na primeira etapa do ciclo do ácido cítrico, o acetil-CoA se liga a uma molécula de 4 carbonos, o oxaloacetato, liberando o grupo CoA, formando uma molécula de 6 carbonos, chamado citrato. Na etapa 2, aí, gente, aqui vai contando cada etapa dessa imagem aqui, ó. Aqui começa, ó. Aqui começa pra vocês, tá? Nossa, cada dia. O isocitrato é oxidado, libera uma molécula de dióxido de carbono, restando uma molécula com 5 carbonos, o alfa-cetoglutarato. Esta etapa, o NAD+ é reduzido formando o NADH. A enzima catalisadora dessa etapa, o isocitrato desidrogenado, é importante na regulação da velocidade do ácido ciclo. É semelhante à etapa 4 também. A diferença é que aqui ele reduz o NAD+ a NADH, liberando uma molécula de dióxido de carbono no processo. A molécula restante com 4 carbonos se liga com a enzima A, formando um composto instável, tá? A succinil-CoA. A enzima catalisadora dessa etapa também é importante na regulação do ciclo do ácido cítrico. Etapa 5 e etapa 6. O CoA do succinil-CoA é substituído por um grupo fosfato, em seguida é transferido ao ADP para formar o ATP. A molécula de 4 carbonos é chamada de succinato. Na etapa 6, o succinato é oxidado, formando por moléculas com 4 carbonos, chamado fumarato. Nesta reação, 2 átomos de hidrogênio com seus elétrons são transferidos para o FAD e para o FADH2. A enzima que realiza essa etapa na membrana interna da mitocôndria. É isso. Na etapa 7, a água é adicionada a uma molécula de fumarato com 4 carbonos, convertendo a outra molécula, o malato. Na última etapa do ácido cítrico, nossa senhora, acho que eu tenho língua presa. O oxaloacetato, composto de 4 carbonos, é regenerado através da oxidação com malato. Outra molécula de NAD+, é reduzida para o NADH. Aí, gente, eu li um monte de slide para vocês, para contar para vocês o resultado final. Em uma única volta do ciclo, 2 carbonos entram pelo acetil-CoA e 2 moléculas de dióxido de carbono são liberadas. 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2 são geradas. E, portanto, uma molécula de ATP é produzida nesse processo. Sim, 8 reações para tudo isso. Aí é o slide que eu falo do NADH e do FADH2. O NADH transfere elétrons de alta energia. E com isso, para o primeiro dos 3 complexos proteicos. Lembra aquela imagem que eu botei, que era aqui? Aí tinha aqui a bomba de elétrons. E aí aqui tinham 3 enzimas. Pois bem, é aqui que entra o NAD e o FAD. Tá? É que essa aula precisa ser vista 2 vezes, tá? O NADH, ele atua aqui, ó, nesse primeiro. E ele é responsável por transportar o H+ para o espaço intermembranar. E aí, aqui, ó, quantidade de elétrons geradas por uma molécula de glicose. Na glicólise, que é a quebra da glicose, é a primeira etapa,
2. Para a formação do acetil-CoA, que é a segunda etapa, são mais 2. No ciclo de Krebs, 3. E essa é a quarta etapa, que é a fosforilização oxidativa. Beleza? Para cada NADH, estima-se que podem ser gerados até 3 ATPs na parte da fosforilização. Olha que maravilha. E aí o FAD. FADH2. Os elétrons de alta energia do FADH2 são transferidos para o segundo complexo. Aqui, que eu falei para vocês, tem 1, 2, 3 e a bomba aqui, ó, que é feia pra caramba. Aqui, a bomba de elétrons. Aqui para o segundo complexo. Aqui. Assim, ao contrário dos elétrons fornecidos pelo FADH, que passam pelas 3 bombas, o do FADH passa por essa e por essa. Por isso, às vezes se lê que os elétrons do FAD2 têm menos energia ou algo do tipo. Não. Quantidades geradas por uma molécula de glicose. O FAD, ele só está na parte do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, que é a fase 3. E para cada FADH2, estima-se que podem ser gerados até 2 ATPs na fosforilização. Aí, gente, a fosforilização, que a gente tem nos outros slides, mas aqui é para você entender melhor. A cadeia transportadora de elétrons é uma série de proteínas e moléculas orgânicas encontradas na membrana interna. Os elétrons são passados por uma cadeia de componentes transportadoras de uma série de reações redox, ou seja, de redução. A energia liberada nessas reações é capturada na forma de um gradiente de prótons, no qual é usado para produzir o ATP, lá naquela última bomba. Todos os elétrons que entram na cadeia vêm das moléculas de NAD e FAD. Aí aqui, gente, tem uma explicação. O NAD é um bom doador de elétrons em reações redox, tá? Ou seja, seus elétrons têm um alto nível de energia. Portanto, ele pode transferir seus elétrons diretamente para o complexo 1. O FAD não é tão bom doador quanto o NAD, pois ele é mais estável, então não pode transferir seus elétrons para o complexo 1, só para o 2. Mas tá tudo bem, gente. E aí, gente, essa foto é para vocês entenderem quantos ATPs, o que sai de cada etapa, tá? Aqui, tá, gente, é a etapa 4, que é a de fosforilização. Da glicose, a gente tem direto 2 ATPs e 2 NADHs. Da oxidação do piruvato, 2 NADHs. Do ciclo do ácido cítrico, 2 ATPs. E na 4 são 6 NADHs e 2 FADs. E aí isso aqui, que é o ATP, que é o dinheiro, quanto que sai de cada brincadeira aqui. Por isso que é 30 a 32 ATPs. E aí quando a gente compara isso com a fermentação, lembra que a fermentação era um processo simples, mas só dava 2 ATPs? Isso aqui, gente, dá 30 a 32. Ele é muito mais eficiente. E aí são as questões. É uma aula densa, eu sei, e eu recomendo que vocês assistam 1, 2 vezes. Perguntas. Deixa eu dar uma engolida aqui. São processos biológicos relacionados diretamente a transformações energéticas celulares, respiração e fotossíntese, digestão e excreção, respiração e excreção, fotossíntese e osmose, digestão e osmose. Respiração e fotossíntese, tá? Não tem nem como. Energia, gente. Certas organelas produzem moléculas de ATP e outros utilizam o ATP produzido pelas primeiras para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Estamos falando respectivamente de quem produz ATP, mitocôndria. Logo, A e B. Não, A e D. Quem gasta? Cloroplasto? Não. Portanto, B, complexo de Golgi gasta. Gente, cloroplasto não, porque ajuda a fazer fotossíntese. Não. Um importante fenômeno para a obtenção de energia é o ciclo de Krebs, também denominado ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Com relação a esse ciclo, analise as proposições. O ácido pirúvico, no início do ciclo, provém da quebra da molécula de glicose. Este ciclo ocorre no citoplasma, tanto das células de organismos procariontes quanto nos eucariontes. O aceptor final dos hidrogênios liberados nesse ciclo, quando realizada a respiração aeróbica, é o oxigênio. Nas células musculares, esse ciclo pode ocorrer tanto no interior das mitocôndrias quanto no citoplasma. Assinale a alternativa correta.
Tananã. Ah! Por quê? Esse ciclo ocorre no citoplasma? Não, gente. O ciclo de Krebs, ele já acontece na mitocôndria. A primeira etapa, que é a quebra da glicose, a glicólise, acontece no citoplasma. O receptor final é o oxigênio quando realizada a respiração. Sim, porque forma água e o gás carbônico. Porque o oxigênio não fica lá boiando. Por isso que deu o oxigênio. O oxigênio não, o hidrogênio. Nas células musculares, esse ciclo pode ocorrer tanto no interior das mitocôndrias como no citoplasma. Não, gente, não acontece no citoplasma. E essa era para ser a 4, é que eu esqueci de tirar. Sabemos que a respiração celular é constituída por 3 etapas principais. Analise as alternativas a seguir e marca a etapa da respiração celular, que ocorre no citosol, glicólise. Gente, a fosforilização oxidativa não é uma etapa assim do ciclo do ácido cítrico, enfim. Ela, por si só, já libera energia. Mas quando a gente dá essa aula, a gente dá tudo junto. Nossa. Assinale a alternativa correta quanto à respiração celular. Uma das etapas da respiração celular aeróbica é a glicólise. Ocorre na matriz mitocondrial e produz acetil-CoA. A respiração celular aeróbica é um mecanismo de quebra de glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula e produz 2 moléculas de ácido pirúvico. A etapa final da respiração celular é a glicólise. Ocorre na membrana interna da mitocôndria e produz 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2 e uma molécula de ATP. A cadeia respiratória, a etapa final da respiração celular, ocorre na citoplasma produzindo glicose e oxigênio. Gente, não tem muito. É o B. Todas essas aqui estão muito erradas, tá? O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular. Sim, ocorre no citoplasma? Não, na mitocôndria. A etapa final da respiração celular é a glicólise? Não, é a primeira. A cadeia respiratória é a etapa final? Não. E uma das etapas da respiração celular aeróbica é a glicose, que ocorre na matriz? Não, e não produz acetil-CoA. Bem errado. É isso, gente. Acabamos por hoje. Eu sei que é uma aula muito densa, muito chata. Eu recomendo que vocês assistam 2 vezes para fixar bem o conteúdo. Coisas que eu recomendo. No site do Descomplica, a cadeia respiratória é bem bom. O texto do Khan Academy também é bem bom. E o texto sobre biologia, ele é mais resumido, mas é bom também. Eu me baseei nesses 3 para montar a aula. E tem esse vídeo no YouTube que é bom também. Ele é resumido. É isso, gente. Espero ver vocês logo, tá? E é isso. Boa semana. Um beijo. E eu sei que essa aula é grande, tá? Mas assistam de novo. Beijo.